Deus os abençoe. Muito obrigado por você ter vindo. Uma manhã muito calorosa, sinal, muito quente. Né? Deus abençoe a sua. Opa, a sua. Ei. Som. Ei. O Matheus, consegue gravar nesse microfone também? É porque, como eu estou tossindo muito, esse aqui é mais fácil da gente tirar, tá, irmãos? Quero agradecer a presença de vocês. Antes da gente prosseguir aqui, eu queria dar só alguns avisos, dentre os quais o Ministério de Evangelismo ele está com um projeto que era para ser no ano passado, né? Nós tivemos esse projeto, idealizamos, contratamos uma gráfica para fazer isso, pagamos e tomamos um excelente calote, né? E esse ano o Ministério resolveu fazer por conta própria, né? Então eles confeccionaram aqui os papeizinhos, né? Eles recortaram, eles fizeram tudo que tinha que fazer para o nosso projeto. Esse projeto, isso aqui é para simular aquele negócio que o cara, quando vai notificar o seu carro porque você estacionou, coloca no vidro. Essa é a ideia desse projeto, tá? Se você quiser e puder nos ajudar, você pode pegar com o Ministério. Só pegue se você for colocar, tá bom? Isso não é marcador de Bíblia, isso não é para ser dado individualmente às pessoas, isso faz parte de um projeto. Inclusive, no dia 10 agora desse mês, ou seja, o próximo domingo, que é o Dia da Bíblia. No Dia da Bíblia vai acontecer aqui na Praça João Pinheiro, às 15 horas, a inauguração de um monumento à Bíblia. É um projeto antigo aqui na Prefeitura e isso agora foi, né, colocado para diante. Inclusive, a nossa igreja está ajudando, como outras igrejas, até financeiramente, para que esse monumento seja construído. E vai ter ali louvor, vai ter adoração, vai ter tudo, né? 3 horas da tarde. E nós vamos colocar isso aqui lá nos carros, lá em volta também, tá? Então, se você puder ir nesse dia também, você já reserva 3 horas da tarde aqui na Praça João Pinheiro, ok? Mais alguma coisa que eu deveria falar sobre isso, Mariana? Não? Maravilha? Semana de oração, que nós vamos ter, começa agora, tá? Vai ter primeiro, os primeiros 3 dias vai ser no Meet, que é segunda, terça e quarta, então você vai receber o link para você entrar. Depois, na quinta-feira, vai ser aqui mesmo na igreja, que é o culto de quinta-feira normal. E na sexta-feira, a liderança, que precisa estar aqui em função, até porque no dia 17 nós temos a assembleia, a última assembleia do ano, tá bom? Então, nós precisamos orar e fechar a pauta. Teremos também no dia 9 o Ministério de Homens, que vai estar reunido lá na casa do Maurício, tá bom? Depois o Vitor passa o link lá no grupo onde é, direitinho. 4h30 da tarde, vai ser churrasco, tá bom, gente? Então, a almarada pode ir para lá que vai ser bom, né? Já começa a lista, coloca o seu nome. Carnaval, gente, nós fomos visitar o sítio, né? O pessoal que não conhecia foi dessa vez, né? A Marane, a Marina, a Naide, nós fomos juntos dessa vez. O sítio, eles gostaram bastante. Não é que seja a última maravilha do mundo, não é sobre isso, mas eu posso dizer para você que nos 10 anos que eu estou aqui, é o melhor sítio que nós vamos usar. Nesses 10 anos, não sei dos 10 anos, aliás, esse mês completa 10 anos que eu tomei posse aqui nessa igreja, né? Foi no dia 21 de dezembro. Então, nesses 10 anos que eu estou aqui, eu não sei o que a igreja viveu antes disso, mas eu posso dizer que é o melhor lugar para a gente fazer um acampamento de carnaval, está sendo nesse aí. Então, participa, tá? Nós estamos trabalhando de forma que a casa fique para quem vai dormir, talvez a juventude queira ter o tempo e o espaço dela, então nós vamos reservar essa casa para isso. Quem vai trabalhar, nós podemos ir e voltar. Você pode ir, eu vou dormir na minha casa, vou e volto, porque aqui não faz Faisqueira o sítio, tá? Então, pega o seu carnezinho e participa para a gente abençoar aí. Até porque as vagas são limitadas, tá bom? Mais o que, querida, que eu estou esquecendo? Cesta de Natal, ok? Também participe desse ministério, faça a sua doação, custa R$130. Pastor, só posso participar se doar 130? Não, pode doar R$1 para a cesta. Tem esses envelopes aí que você vê, você escreve lá Cesta de Natal e bota o valor e coloca no gasofilaço. A tesoureira vai pegar, já sabe que aquele valor ali é uma ajuda sua para a cesta de Natal, tá bom? Mas não, terminou? Maravilha. Queridos, no próximo domingo, dia 10, às 18 horas, eu queria convocar as MCMs, ok? O pastor vai ter uma reunião com vocês para eu explicar para vocês como é que vai ficar aí
a partir de agora, como é que nós vamos fazer para o ano que vem, tá bom? Nós encerramos um período e agora precisa tocar a bola para frente. Eu preciso ouvir vocês como é que vai ser agora o próximo período. Então, 18 horas, eu queria convocar todas as MCMs para a gente estar junto aqui, para a gente tratar disso aqui em cima no salão superior da igreja, tá bom? Dia 17, irmãos, vai ter cantata de Natal. Vai ter cantata de Natal. Vários coristas aqui. Vai ter muita coisa legal aqui, tá certo? Talvez até batismo. Nós vamos ver se enquadramos o batismo para o dia 17, tá ok? Às 19 horas. Então vai ser um cantatão, né, que a Marina está organizando. É um musical de Natal. Vamos ver o que isso vai dar, irmãos. Bom, vamos lá. Abra a Bíblia aí, por favor. Em Atos, capítulo de número 2. Quero lembrar agora, depois do culto, o pessoal da música. Não é? Nós temos uma reuniãozinha para avaliação de liderança. Ok? O pastor quer conversar com vocês. Mesa de som também, tá? Então, depois que acabar o culto aqui, vocês vão permanecer aqui no templo, ok? O pessoal vai sair o mais rápido possível e nós vamos fazer a avaliação da liderança de música, tá ok? Só um minutinho, irmãos, para eu abrir aqui o meu... Capítulo 2 de Atos, nós estamos na sequência aí desse material riquíssimo. Aliás, todo o material bíblico é muito rico, né? A partir do verso 42, texto muito conhecido também, muito pregado, não é? Até o verso 47 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíram a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Pai, muito obrigado, Deus, por esta manhã aqui na Tua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Eu peço que nos ajude, ó Deus, em nome de Jesus, a extrair lições importantes, mas não só isso, a compreender e a aplicar na nossa vida. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Deixa eu pegar só minha água aqui, gente. Maravilha. Queridos, nós estamos nessa atividade do livro de Atos, e só para lembrar, nós dividimos o capítulo da mesma forma como está dividido na sua Bíblia, tá bom? Nós pegamos a estrutura homilética da maioria das Bíblias para estruturar o livro, o capítulo 2, não o livro, o capítulo 2. Então, dos versos de 1 a 13, nós falamos da narrativa do evento, ou seja, o que aconteceu nesse dia. Lucas está narrando um acontecimento. Depois dos versos 14 a 41, que nós dividimos em duas mensagens, nós falamos da explicação que Pedro deu para o acontecimento dos versos de 1 a 13, e agora, nos versos 42 a 47, nós vamos ver os efeitos disso sobre aquela comunidade, sobre aquelas primeiras pessoas, sobre os crentes. Vamos dar o nome de Novel Igreja, tá? Só para uma questão didática, mas não necessariamente que isso seja uma afirmação final, tá bom? Mas o que estava acontecendo naquela Novel Igreja? Qual foi o efeito disso sobre aquela comunidade? Então, na semana passada, nós fechamos a sessão que vai dos versos 14 a 41. E essa sessão, ela fala da explicação de Pedro sobre o dia de Pentecoste. Nós destacamos 6 pontos para explicar aí o que Pedro disse, né? Pedro explicou o fenômeno do Pentecoste, baseado na vida e no ministério de Jesus. Depois ele falou da morte de Jesus, falou também da ressurreição.
nosso Deus, da ressurreição de Jesus. Depois ele falou da exaltação, da salvação, e depois ele finalizou falando da nova família em Cristo, que é um pouco até do que a gente vai falar hoje, tá? O último ponto que nós tratamos na semana passada é a entrada para esse texto que nós vamos falar agora, tá? Eu lembro-me que eu falei que o compromisso com o Messias que eles estavam estabelecendo, e já vinha nessa construção ali, implica também compromisso com a comunidade messiânica, ou seja, com a Igreja de Cristo. É um pouco do que eu expliquei em pouquíssimas palavras hoje aqui na classe de jovens, não é? Eu não sou comprometido com a igreja porque venho à igreja. Eu não sou comprometido com a igreja porque sou pastor da igreja. Eu posso ser um pastor descomprometido com a igreja. Eu posso estar comprometido com o meu ministério. Eu posso estar comprometido com o chamado que eu entendo que Deus tem para a minha vida. Mas posso não estar comprometido com a causa desta igreja e com esta igreja. Então, eu não sou comprometido porque sou líder ou porque participo de ministérios. Eu sou comprometido porque eu tenho, primeiro, um comprometimento com o Senhor da igreja. E esse comprometimento e essa implicação com o Senhor da igreja, obviamente, que me faz comprometido com a família desse Senhor da igreja, que eu entendo que, ao me converter, ou seja, a ser chamado por Cristo para a salvação, faço parte também desta família, né? Então, a ideia do Espírito, a gente viu isso no início já do capítulo, com esse fenômeno de Pentecoste, é juntar pessoas que antes eram separadas num só corpo. Então a ideia do pecado é a de separar. E a ideia do pecado é de separar mesmo aqueles que o Espírito vai juntando. Então a gente vai ver aqui como que essa comunidade era unida, e nós vamos ver que depois, né, não hoje necessariamente, você começa a ver o pecado desunindo aquilo que o Espírito está unindo, né? Então nós estamos remontando na base. A ideia original é justamente essa, de um povo que foi unido, um povo que estava separado, que está começando a convergir tudo dentro de uma mesma família, né? Então, uma vez que você foi salvo pela graça de Deus, uma vez que você aceitou a Cristo, que você seja também automaticamente inserido nessa família e que esteja implicado com os objetivos dela. Então, um crente implicado com a igreja é um crente que sente a tristeza pelas derrotas da igreja e que sente a alegria das conquistas da igreja. Ele está nas duas extremidades dessa comunidade, porque ele está implicado com ela. Hoje nós vamos fechar o capítulo 2. E esse texto ele é muito conhecido, muitas mensagens já foram pregadas sobre ele. Até eu também já preguei mensagens sobre esse texto. E essa sessão ela vai falar dos efeitos da manifestação do Espírito sobre as pessoas que vivenciaram toda aquela experiência, não é? Que efeito causou na vida deles? Como é que ficou a vida dessas pessoas? E a experiência, ela teve um resultado. E aquelas pessoas tão diferentes, tão separadas pela distância e pelo idioma, elas agora foram unidas. As suas vidas foram alteradas. Não viveram mais da mesma forma. Não saíram mais dessa experiência como entraram nela. Tudo foi alterado na vida dessas pessoas. E a partir desse dia, eles viveram sobre uma nova influência. A pessoa do Espírito agora conduzia a vida daquelas pessoas como Cristo conduziu seus discípulos quando estavam no mundo, quando ele estava no mundo. Então, nesse grupo formador dessa igreja inicial, não havia crente nominal nesse grupo. Isso é importante você entender, porque a gente olha para aquele grupo e pensa assim, nossa, aquilo ali é o ideal, realmente é. Mas ali não tinha crente nominal, ali não tinha religioso, ali não tinha inconverso, ali não tinha pessoas que não haviam sido realmente influenciadas pelo Espírito de Deus. Todos nesse primeiro grupo eram
A palavra veio e saiu, gente. Não é isso, não. É uma coisa que é autenticada, né? Autenticadamente, vamos dizer, não era essa palavra, não. Mas eram autenticadamente pessoas convertidas, porque o fogo estava na cabeça deles. E o fogo entrou para dentro deles. Então, aquele primeiro grupo ali eram pessoas, todas elas realmente receberam o Espírito Santo. Estava comprovado ali. Foi um fenômeno que todo mundo viu. Então, não havia ali pessoas que tomaram a forma do grupo. Quem estava ali eram pessoas que se converteram. Por isso que aquela igreja era daquele jeito, por isso que aquele grupo era daquele jeito. Depois, no decorrer e no andamento da igreja, não sei se dias depois, se meses depois, se anos depois, mas no andamento da igreja isso se abre. E as pessoas então vão chegando para esse grupo e aí sim você vai ver pessoas no meio que não são convertidas. E aí você vai ter Ananias e Safira, que mentiu ao Espírito Santo. Você vai começar a ver os problemas surgindo. Mas nesse momento aqui, nós temos a pureza do negócio. Aquelas pessoas que estavam ali realmente eram salvas em Cristo Jesus, influenciadas pelo Espírito de Deus. Todos ali possuíam uma nova natureza. Todos ali foram transformados pelo Espírito de Deus. Hoje, a gente... e vamos até dizer que a partir dali nós temos uma igreja composta por religiosos, por convencidos, por inconvertidos, por ímpios, por crentes, mas esse texto, nesse primeiro momento, todos partilhavam de uma mesma experiência. Então o resultado ali é muito forte, é muito vívido, não é? Diferente da igreja de hoje. Hoje nós estamos há 2.000 anos depois. E não tem, eu olho daqui, vocês olham daí para mim, vocês estão vendo algum fogo na minha cabeça que entrou para dentro de mim? Não? E nem eu estou vendo a cabeça de vocês. Não é? Nós pressupomos que todas as pessoas que foram batizadas passaram pela mesma experiência. Mas nós sabemos, a partir da prática e dos anos que a igreja vem se estruturando no mundo, que não é bem assim que funciona. Não é? A igreja é uma porta aberta, ela recebe todo mundo. E quando nós batizamos uma pessoa, nós partimos do pressuposto que ela está falando a verdade sobre a sua conversão. Nós partimos do pressuposto que a conversão dela foi genuína, mas nós não podemos afirmar sobre isso. Né? Então aquela igreja era a igreja base. E dentro dessa mesma experiência transformadora, eu gostaria de destacar pelo menos 4 aspectos importantes dos primeiros momentos vividos por essa igreja que estava sob total influência do Espírito Santo de Deus. E é claro que a gente tem que buscar espelharmos-nos nessa comunidade. Né? Então, primeira coisa que a gente vê é o desejo do aprendizado. Eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos. Essa é uma evidência muito forte da presença do Espírito na vida de uma pessoa e na vida de uma igreja. A gente vê 2 coisas aqui nesse texto. Primeiro, essas pessoas não ficaram apenas na experiência mística. Nossa, nós recebemos uma coisa diferente aqui. Né? Nós sentimos, está sentindo aí, irmão? Está arrepiando? Nós sentimos aqui, o Espírito está aqui. Né? Não foi isso. Não ficaram nisso. Pelo contrário, a experiência mística, a experiência sobrenatural conduziu eles à necessidade de um aprendizado real. A experiência conduziu aquilo. Então, depois daquele movimento, eles começaram a sentar junto para aprender, diferente de um cara que quer entrar na igreja depois, chamado Simão o Mago, que vê a experiência, ele vê os apóstolos curando e fazendo milagres, ele diz, eu quero isso. Tem como eu comprar isso? Ok? Isso já vai entrando depois dentro da igreja. Mas aqui, puramente, o Espírito conduz, a partir da experiência, a necessidade do aprendizado. E eles também entenderam que o Espírito Santo usaria mestres humanos para ensinar a eles. A gente sabe na teologia que o Espírito é o maior discipulador, mas o que a gente vê na vida e a gente vê nas Escrituras é Deus levantando mestres humanos para ensinar aqueles
desejosos do aprendizado. Então, já nos primórdios da igreja, como nós temos ela hoje, já se percebe como o Espírito Santo trabalha. Existe uma experiência que é individual, mas que conduz à coletividade. Nós vamos aprender juntos. Então, eles sentavam e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? Aquilo que eles ensinavam sobre Jesus, não é? Então, o Espírito Santo transforma e usa mestres para ensinar o salvo à sã doutrina. O ensino dos apóstolos chegava com autoridade na comunidade. Então, o que eles estão ensinando? Olha, isso vem para nós com autoridade. A mesma coisa é hoje. Deus levanta líderes, mestres, pastores, que quando prega na palavra, a autoridade do pastor não é a autoridade advinda da sua vida e do seu título, mas é da palavra que ele prega. Então, quando nós abrimos um texto bíblico de ensino, por exemplo, uma carta de Paulo, deve ser recebido pela igreja como autoridade divina, não porque o pastor em si, o homem pastor está pregando, mas a palavra de um apóstolo está sendo exposta. E ela deve ser recebida pela igreja com autoridade. Então, por isso que o pastor, uma das coisas que tem no ministério pastoral, que é exigido como um dom do ministério pastoral, é a capacidade de ensinar. O seu pastor, ele pode não ser um cara muito simpático, ele pode não ser um grande visitador, ele pode não ser um cara que anda de moto para lá e para cá, um camarada que brinca no púlpito, ele pode não ter nada dessas características, mas ele não pode não saber ensinar. Isso ele não pode não saber, porque isso é exigido dele biblicamente. Ele tem que saber falar para você com certa clareza o texto bíblico, para que você receba com autoridade na sua vida isso, não é? Então, o ensino chegava com muita autoridade. Hoje, o Espírito une os salvos numa comunidade espiritual chamada igreja, como essa nossa, e nos dá mestres para ensinar a sã doutrina. Então, o pastor precisa ensinar o que é bíblico. Hoje nós enfrentamos muitas dificuldades sobre isso. Por quê? Porque são muitos mestres. Deve ter 10 mestres para cada ovelha. Não é verdade? Que são levantados por quem esses mestres? Pelos próprios ouvintes. Então, lá em Timóteo, 2 Timóteo 4,3, um texto que eu citei na quinta-feira, né, nós estamos vivendo justamente esse tempo. Pois virá o tempo em que não vão suportar a sã doutrina. O que é isso? O que a Bíblia te oferece, a autoridade bíblica, é demais para você. Ela poda muito você, ela castra muito você. Ela diz muito para você sobre coisas que não são legais. Então você não suporta a sã doutrina. Então o que eu vou fazer com isso? Eu vou sentir coceira no meu ouvido e eu vou eleger pessoas que vão dizer para mim segundo aquilo que eu entendo que é certo. Entendeu como é que funciona? Então eu vou procurar lá na internet alguém que está dizendo sobre aquele assunto. E eu vou entender que aquilo ali está de acordo com o que a coceira do meu ouvido está dizendo, que eu quero receber aquilo. Então eu vou procurar aquele mestre. Eu vou procurar um mestre daqui, dali, mas eu vou juntar palavras e conceitos que vão dizer para mim, eu estou certo, porque a sã doutrina é pesada demais para mim. O que é bíblico, o que é puro, o que é ortodoxo, é difícil demais para mim. Nesse sentido, nós vamos juntando mestres. A igreja, essa igreja que nasce, não tinha essa visão, gente. Todos estavam reunidos numa mesma mentalidade, aprendendo a mesma coisa. Essa é a dificuldade que a igreja enfrenta hoje. Cada um vai procurar os seus mestres, segundo os seus desejos. E as pessoas procuram uma igreja local para quê? Para usar ela. Você precisa de um lugar para casar, você precisa de um lugar para batizar, você precisa de um lugar para exercer dom, você precisa de um lugar para dizer que você tomou uma ceia. Então você precisa de uma igreja local, mas não quer dizer que você é implicado com aquilo que se ensina naquela igreja local, né? Então nós estamos vivendo esse tempo da coceira nos ouvidos. Então dificilmente uma igreja ela vai progredir numa boa direção se quando o ensino não for do seu agrado, você buscar respostas em outros mestres. E aí a igreja está ensinando não é certo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um clubezinho de estudo.
Vamos fazer um clubezinho de estudo. Esses clubezinhos de estudo, eles têm um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que quando ele é legitimado pela igreja e autenticado pela sua comunidade, ele é top porque ele faz crescer. Ok? Mas quando ele não é, quando ele é uma coisa nos cantos, quando ele não é uma coisa legitimada pela igreja, ele é separador e divisor. E ele coloca no coração de novos crentes a ideia de que a igreja não tem tanto valor assim. E que o ensino da igreja não tem tanto valor assim. E quem conduz essas coisas normalmente não tem nenhuma responsabilidade pela alma da pessoa. Depois recai sobre o pastor, aquele fulano está sumido. Está sumido? Aquele fulano eu não vejo mais. Porque não existe responsabilidade sobre a alma da pessoa. Quem se responsabiliza sobre isso é o pastor, é a igreja local. Não é? Então, o ideal, quando a gente entende que, pastor, o estudo não está muito apropriado, né? Você tem o seu pastor na sua igreja, não está ensinando legal, você procura esse pastor, talvez você tenha alguma coisa para ajudar. Pô, pastor, vamos construir um sistema de ensino legal, talvez você possa ajudar a melhorar o ensino da sua igreja, talvez você tenha sugestões, ou talvez não está entendendo nada, né? Tem isso também, tá? Então, a melhor maneira da gente viver Filipenses 2:2, verso 1 e 2, desculpa, Paulo dizendo aos filipenses, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. A gente não consegue cumprir isso se a gente não aprende junto, se a gente não concorda junto, se a gente não entende junto, se a gente tira a coceira da orelha da gente, começa a entender a sã doutrina e o que Deus tem para a nossa vida. Tá? O crente precisa dar a devida importância ao ensino e o crente precisa entender o valor disso. Se você não aprende, você estará sujeito a qualquer vento de doutrina. Ok? Então essa comunidade, uma das grandes marcas dela era isso. Vivemos um momento espiritual tremendo. Nós nos convertemos. O Espírito está em nós. Houve algo tremendo. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos aprender junto? Aprender de quem? Tem uma autoridade, cara. Deus levantou aquela autoridade. É o pastor da sua igreja, o seu professor de escola bíblica. Se a gente tivesse aqui pequenos grupos, seu líder de pequeno grupo, está tudo debaixo de um guarda-chuva, né? Então tem uma autoridade, tem alguém que ensina, tem alguém que dita a balada do ensino. Então vamos acompanhar isso? Vamos. É a melhor maneira da gente viver Filipenses. Né? Segundo ponto dessa igreja é a comunhão. Eles dedicavam o ensino aos apóstolos, né? A comunhão e a oração. O que é comunhão? Né? O que a gente vê aqui, o que é uma comunhão sob a influência do Espírito? Né? O que é isso? É o partilhar da vida. É o partilhar da vida comum. É por isso que Hebreus vai dizer assim, gente, não deixe de congregar com a igreja. Não é deixar de ir à igreja, é deixar de ser igreja junto com a igreja. É o partilhar da vida. Não é? O Espírito nos conduz a esse olhar familiar, esse olhar mútuo, esse olhar implicativo. E esse olhar é bilateral. Sabia disso? Porque hoje a gente tem uma perspectiva da seguinte forma. Você vem para a igreja, e eu vou falar disso aqui um pouquinho mais na frente, num outro ponto. Você vem para a igreja, olha o que é a mentalidade atual. Meu Deus do céu. Você vem para a igreja e você pensa assim, bom, agora eu faço parte dessa comunidade. Se por alguma razão você entrega dízimo nessa comunidade, aí piorou o negócio. Que você pensa assim, bom, agora eu estou aqui, eu tenho que ser servido por essa comunidade. Pastor, ele tem que me dar as coisas, a igreja tem que me dar as coisas, tem que fazer as coisas. Se eu não venho, tem que perguntar. Se eu não vou, tem que me visitar. Opa, isso não é assim, não. A relação é bilateral. Da mesma forma que a igreja tem responsabilidade pela sua vida, você tem responsabilidade da sua vida para com a igreja. É bilateral essa relação. Não é tão simples assim. Não é como uma loja que eu vou e não quero mais comprar, vou embora. Não é como um supermercado que eu habituei sempre a fazer compras e agora eu não estou chateado porque o caixa naquele dia não me deu bom dia. Então eu não volto mais nesse supermercado. Igreja não é isso.
o crente também precisa dizer o que está acontecendo com a vida dele, até para a gente poder ajudar. Por isso que no novo estatuto agora nós aprovamos, tem essa cláusula. Responsabilidade do membro da igreja em dar conta da sua vida, porque senão a gente não consegue. Às vezes as pessoas chegam para mim, pastor, o senhor está sabendo de fulano? Eu falei, não estou, ué. Fulano, eu não sei, ué. Não fala, simplesmente some, evapora. Não é simples assim, não é? A comunhão é o partilhar dessa realidade, e ela é uma relação mútua. Hoje se criou a ideia de que o pastor é o responsável por toda essa parte assistencialista. É o pastor que tem que ver, o pastor não viu, o pastor não vai, não é? E a própria igreja primitiva percebeu que esse jeito não era correto. Isso não daria certo. Então você vai ver lá em Atos 6, quando começa a igreja a crescer muito, eles falando, gente, não tem como tirar esse homem da palavra e da oração. A gente tem que arrumar um grupo para fazer isso. Nós temos que nos movimentar como igreja para nós nos retroalimentarmos. Essa é a ideia. Nós precisamos criar um fluxo, um ciclo dentro da igreja, onde a igreja se cuida, se cura, se alimenta e por aí vai, não é? Então, hoje criou essa ideia. Primeiro, porque o pastor tem um chamado específico. Obviamente que esse chamado envolve assistência aos santos, mas o chamado do pastor não é só para isso. O pastor tem o chamado da palavra. E para você preparar uma palavra segura e bíblica, não é tão simples assim. Muita gente, às vezes, vem na igreja, senta, ouve 20 minutinhos, 30 de Bíblia e vai para casa e não dá o menor valor àquilo. Mas você não sabe o custo de preparar isso. Você não sabe o tempo, o gasto energético, o gasto emocional, a consciência para você preparar uma palavra que você pode abrir a Bíblia e com segurança dizer para suas ovelhas, faça isso que vai dar certo. Vai por aqui porque é o caminho bíblico. Isso não é tão simples assim, não é? Então, os dons, a igreja, a vida do pastor não é só isso. E segundo, que a gente vê aqui também, que uma igreja que pensa desse jeito, que tudo tem que ser feito pelo pastor, ela atrofia. E nós passamos, em vez de ter servos, porque nessa igreja aqui o que tinha eram servos, nós passamos a ter os clientes. Né? Então, se você vem, se o som está bom, você fica, se não está, você vai embora. Você vem, se a palavra está boa, tá, se não está, você vai embora. Se o pastor falou comigo na rua, e olha, eu quero te dizer uma coisa sobre falar com você na rua. Eu estou com um problema de visão terrível. Terrível. Esses dias o Fabiano ali deixou eu passar, não foi, Fabiano? Ali na rua. Eu estou lá sabendo que é o Fabiano. Sei quem é o cara. Primeiro que o carro não dá para ver por causa do sol. E o cara deixou eu passar e depois, pastor, eu olhei para trás, era o Fabiano. Isso já aconteceu 300 vezes comigo. Não adianta. Teve um dia desse que eu estava vindo aqui nessa Coronel José Inácio, veio uma mulher de lá. E eu falei, é a Silene. Cadê a Silene? Está aí? Falei, é a Silene. E ela veio se aproximando. Eu falei, é a Silene. E ela andava igual a Silene, ela tinha o cabelo igual a Silene, ela se movimentava igual a Silene. Quando ela chegou na reta desse púlpito, que eu olhei na cara que eu ia falar, e aí, Silene? Era outra pessoa. Eu não quero mais pagar esse mico. Entendeu? Eu estou desse jeito. Então, e nem de óculos, porque meu óculos eu vou até num outro lugar para ver. Então, isso atrofia a comunidade. Né? Atrofia a vida das pessoas. Então, o dom é para todos. Né? A gente viu isso aqui em Pentecostes, para benefício de todos. Então, se Deus te deu o dom da generosidade, seja generoso. Se Deus te deu o dom da hospitalidade, seja hospitaleiro. Se te deu o dom da visitação, faça. Se é dom do acolhimento, exerça. Se é de evangelismo, proclame a Cristo. Se é de ensinar, se é de exortar, discipule as pessoas. Porque quando nós exercitamos o nosso dom sem julgar o dom do outro, nós vamos vivendo essa comunhão maravilhosa que a gente vê no livro de Atos. Mas nós não somos clientes, nós somos servos. Terceiro ponto, nós vimos aqui o povo adorando ao Senhor, um povo que adora, né? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, ao partir do pão e às orações. Isso aqui é muito interessante, porque o aprendizado compartilhado e a comunhão mútua conduz ao culto coletivo. Né? Então eles cultuavam juntos. E aí você imagina uma igreja assim,
como que essa adoração era recebida no céu, uma igreja que estava junto no aprendizado, uma igreja que tinha uma vida mais em comum, e eu entendo que muitas vezes os nossos pecados, eles impedem nós de sermos uma igreja mais ideal. Isso aconteceu com eles também. Isso aconteceu com eles. A coisa não ficou assim por muito tempo, né? Houve divisões nessa igreja, houve brigas nessa igreja, houve discussões nessa igreja, houve exclusões celestiais nessa igreja, porque o Espírito mesmo que excluiu Ananias e Safira. Então houve essas coisas todas. Mas nós nunca podemos desistir de lutar por uma igreja cheia do Espírito, uma igreja que evidencia as marcas divinas. Então a adoração desse grupo acontecia de duas formas básicas. Primeiro, no templo. Eles se reuniam no templo e eles oravam junto no templo. Mas eles faziam isso também em casa. Então é importante estarmos juntos na igreja, adorando e vivendo o evangelho juntos. Nós devemos nos reunir na igreja todas as vezes que há uma reunião para a gente adorar o Senhor. Isso é bom, oração, tudo. Mas nós precisamos da informalidade da adoração nas nossas casas, discipulados, estudos bíblicos, cultos, porque isso também nos une e une uns aos outros e nos une ao Senhor. Então, os dois pontos são importantes. Eu não posso ser aquele crente que eu adoro na minha casa e eu não preciso de uma comunidade. Isso é antibíblico. Mas eu também não posso ser aquele crente que acha que só dentro da igreja é o suficiente. Não, nós precisamos de coisas a mais, e esse grupo fazia isso. Outro fato interessante era a relação entre o cultuar com alegria e o cultuar com reverência. Isso era muito forte nessa igreja, né? Eles adoravam com alegria no coração. O evangelho, ele nos alcançou. As nossas almas, elas foram redimidas por Cristo. E nós, como ele, estamos livres das amarras do pecado. Então, quando eles se reuniam, era uma completa alegria. Todo mundo estava liberto. E eu creio que o semblante deles talvez denunciasse esse sentimento no coração. E assim deve ser o nosso culto. Estar na presença de Deus é um grande privilégio. E não só um privilégio, né? Mas é muito prazeroso a gente saber de todo o processo que envolveu a nossa salvação. Isso deve ser motivo da gente alegria o tempo todo. Desde a hora que nós acordamos e entendemos a nossa liberdade em Cristo, no momento que nós nos reunimos como igreja do Senhor para juntos adorarmos e cultuarmos, isso aqui deve ser um momento de grande alegria no nosso coração. Assim deve ser o nosso culto, não é? Mas alegria não significa bagunça. Alegria não significa irreverência. Essa comunidade tinha temor no coração. Ela sabia que quando ela se reunia, o Senhor estava presente. E eles sabiam quem é Deus. E eles sabiam que com Deus não se brinca e dele não se zomba. Eles sabiam que deviam se sentir alegres, mas deviam ser reverentes no momento em que eles se reuniam para adorar. Então a graça não é uma autorização para a gente fazer das nossas reuniões, de qualquer forma, um lugar de reverência. Nossa alegria deve nos conduzir a uma adoração que seja reverente. Então a maneira como nós nos portamos, a maneira como nós nos vestimos, a maneira como nós tramitamos aqui nesse lugar, a maneira como nós conversamos quando nós estamos adorando, tudo isso deve levar em conta o nosso entendimento bíblico sobre quem Deus é. Isso é muito importante, não é? Então, lembre-se de uma coisa, Deus, ele nos ama, mas ele não é o nosso amiguinho. Entende isso? Ele é o nosso Senhor. Isso é uma coisa que a gente ensina os filhos da gente. Nós somos amigos dos nossos filhos, mas não somos amigos deles, nós somos pai deles. É diferente. Porque quando a gente começa a tratar Deus de forma muito íntima e pessoal, nós corremos o risco de perder a noção de quem Deus é. E achamos que podemos fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Esse foi o pensamento, por exemplo, de Uzá. Conviveu tanto com a arca do Senhor, conviveu tanto naquele ambiente de irreverência, que o dia que a arca foi transportada e ela ameaçou a cair de cima de um carroção velho, a primeira atitude de Uzá foi: deixa eu segurar esse negócio. Só que naquele momento eles estavam em culto. Não era como nos fundos da casa dele, não era como no porão da casa dele, que talvez ele tenha subido e descido naquela arca quando ele era criança. Naquele momento, só os sacerdotes podiam tocar naquele negócio.
Naquele momento, a glória do Senhor estava sendo manifesta, era um momento único do povo de Israel. E aquele jovem inocente foi lá e disse, não posso me meter nesse negócio, deixa eu fazer aqui, está de boa, eu conheço isso. E a Bíblia diz que ele foi fulminado na mesma hora. Isso aconteceu com os filhos do primeiro sacerdote Arão também, que também entravam no templo, talvez quando criança deviam entrar ali naquele lugar, aleatoriamente, fazendo de qualquer forma, até o dia que eles entraram irreverentemente, doidão, dentro do Santo dos Santos, tentaram acender um fogo ao Senhor, tentaram apresentar uma adoração ao Senhor, e naquele momento os dois foram fulminados também ali dentro do templo. Então a gente não pode, nós temos que cultuar com toda a alegria desse mundo, mas você precisa entender que quando nós nos reunimos, não é sobre o lugar, é sobre a natureza da reunião. Quando nós nos reunimos para adorar, o Senhor se faz presente. Se Ele está presente, é melhor tomar cuidado, né? Vamos para adiante. Então, a gente já está terminando, ok? O Espírito Santo conduziu a igreja na direção da alegria, mas conduziu na direção da reverência também ao Senhor. E o último ponto é a evangelização. Olha que coisa interessante. Até agora a gente só falou do lado interno da igreja, né? Se a gente parar aqui, a imagem da igreja está incompleta. Se a gente para no verso 42, se não existisse o verso 47, a imagem da igreja estaria incompleta. Por isso que a gente precisa do verso 47. Então eles louvavam a Deus e, tendo a simpatia de todo o povo, o Senhor acrescentava todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Sem esse texto, estaria incompleto, pois a igreja, à luz de tudo que vamos ver em Atos, ela tem por nobre missão a evangelização do mundo. Essa é a nobre missão da igreja. Tudo deve apontar para essa missão. É fazendo isso que a gente glorifica a Deus. Ah, você nasceu para a glória de Deus. Gente, estou igual bêbado aqui já. A gente nasceu para a glória de Deus. Desculpa, minha esposa depois, coitada, ela me bate, viu, Camila? Como é que é? Mas não é, filho. Você nasceu para a glória de Deus. Sua vida, a sua finalidade como ser humano é glorificar o Senhor. Bacana, como é que eu faço isso? Vou botar uma cadeira de praia lá em Cabo Frio, na Praia do Forte, estou glorificando o Senhor? Estou, mas é isso. Deve ter alguma coisa que eu devo fazer para isso, não é não? Então a igreja glorifica a Deus cumprindo a missão para a qual ela foi levantada. E a nobre missão da igreja é a proclamação. Então, essa igreja não estava presa na utopia do que estava vivendo. Os discípulos tentaram viver isso duas vezes. Você lembra no Monte da Transfiguração? Apareceu lá Jesus, Moisés e Elias. Pedro, Tiago e João olharam aquilo. Que cena maravilhosa. E eles viraram para Jesus e falaram o seguinte: vamos montar 3 barracas aqui? Está muito gostoso aqui dentro. É só ficar aqui estudando teologia. A gente paga um cara para pregar aí, entendeu? Ele faz uns cursos. Vamos estudar. Olha que coisa gostosa. Que utopia. Jesus falou, não, desarme isso tudo aí, está na hora de descer. Depois, na ascensão, ficou todo mundo olhando para o céu. Olha que cena bonita. O anjo bateu nas costas e disse, ô, meu irmão, esse aí que está indo. Acabou. Um dia ele vai voltar, mas agora vocês vão receber poder para fazer alguma coisa, tá certo? Então vamos fazer. E é isso aqui. Então eles não estavam vivendo só na utopia. A igreja sabia qual era a sua missão e por essa razão todos trabalhavam na evangelização todos os dias. Porque o Senhor acrescentava todos os dias porque tinha alguém fazendo todos os dias. E todos os dias o Senhor então respondia ao trabalho deles acrescentando almas convertidas à igreja. Então não era apenas sobre reunir em casa para estudar a Bíblia, não era só sobre isso. Era sobre, vamos reunir para estudar a Bíblia? Vamos. Vamos reunir para estudar teologia? Vamos. Vamos montar grupos de estudos? Vamos. Essas coisas devem existir dentro de uma conexão com a missão da igreja. Nós vamos estudar para quê? O que nós vamos fazer com isso? Nós vamos aprender para fazer, nós vamos aprender para realizar a nossa missão como igreja? Então vamos. Essa era a missão. E isso nunca deve ser negligenciado por nós. Deus nos dá condições, Deus nos dá mestres, Deus nos dá a sua palavra, Deus nos dá nos estimula ao conhecimento, mas para a sua nobre missão. Como é que a gente conclui isso aqui? Vamos observar por um ângulo maior como que as coisas aconteceram, tá? Imagina que você está olhando de cima o evento
de Atos capítulo 2. Ok? Você está com uma lente em cima de Atos capítulo 2. Você está tentando entender o processo. Como é que aconteceu o processo? Primeiro, Deus juntou gente diferente para uma experiência comum. Ok? Se você é um crente em Cristo Jesus, se você é um salvo, entende que nós somos pessoas diferentes de lugares diferentes. Ok? Aqui tem uma mistura de tudo. Aqui tem carioca, tem baiano, tem paulista, tem pernambucano, tem mineiro. Não sei se tem gente de outros lugares aí. Tudo. E além de lugares diferentes, nós somos pessoas diferentes. Mas Deus nos uniu debaixo da mesma experiência. Olha que coisa interessante. Primeira coisa que Deus fez foi isso. Segundo, o Espírito uniu essas pessoas para aprender debaixo da autoridade de um mesmo mestre. Os apóstolos. Está aqui, ó, a palavra que está aqui. Nós somos reunidos para aprender aqui, ó, debaixo de um mesmo lugar. Ok? Direcionado por uma mesma pessoa. Por isso que a igreja tem que tomar cuidado, presta atenção nisso. Como é que você escolhe o seu pastor? Ok? Faz entrevista com ele na hora de você escolher ele, procura saber qual é a visão dele. Porque às vezes numa entrevista do emprego, a coisa que eu já fiz duas. Eu fiz 2 entrevistas de emprego de pastor e passei das 2, irmãos. Olha que doideira, hein? Brincadeira, não é entrevista de emprego, né? 2 sucessões pastorais. E ambas eu vejo assim, as pessoas às vezes desejam uma coisa que nem elas sabem o que estão desejando, tá? Então, o pastor tem que saber ensinar a Bíblia e tem que ser bíblico. Para que ele para que você entenda, eu preciso estar unido debaixo desse mesmo ensino, dessa mesma visão. Terceiro, o Espírito os uniu uns aos outros através da percepção da necessidade do exercício da generosidade. Então, eles compartilhavam as coisas. O Espírito uniu eles. Nós estamos juntos. Qual é a necessidade sua? É oração? É aconselhamento? É um abraço? É uma visitação? É financeira? Né? Vamos minimizar a angústia e o sofrimento das pessoas? Como? Vamos trabalhar juntos, um fazendo pelo outro. Não é Pedro, João e João que vão necessariamente fazer isso. É a comunidade que vai se retroalimentar nesse processo. Né? Então o Espírito uniu eles através da necessidade e da generosidade. Quarto, o Espírito os uniu em torno da mesma missão. Olha, vocês têm uma missão que é para todos. Qual é essa missão? Nós precisamos levar o Evangelho no coração das pessoas. Então, gente, presta atenção. Todos os ministérios nossos, inclusive esse ministério aqui, tá certo? Todos os ministérios. Jovens, música, escola bíblica, EBD, homens, mulheres, crianças, tudo tem que estar debaixo da mesma missão. Porque se o seu ministério não está com essa visão, ele vai dar problema. Que a missão é uma só. Nós precisamos levar o Evangelho no coração das pessoas. É isso que a gente precisa fazer. Se você nasce com um ministério, se tem um ministério na igreja que não está dentro dessa missão, pode acreditar que vai ser confusão. Ele precisa estar debaixo da missão. Foi para isso que nós fomos chamados. Igreja é isso, gente. Se a gente não estiver fazendo isso, nós vamos fazer aquilo que há de pior em nós. Expor o nosso pecado. E sexto, Deus respondeu à unidade da igreja salvando vidas. Entendeu Atos de cima? Olhando de cima, o que está acontecendo aqui? E diante disso, eu quero te fazer uma pergunta. Diante de tudo que nós falamos aqui hoje, o que uma igreja precisa para crescer? Diante de tudo que a gente falou aqui hoje, olhando Atos 2 de cima, o que uma igreja precisa para crescer? Só tem uma resposta, gente. Começa com a letra U e termina com a letra I. Qual que é? Unidade. É só isso. A igreja só precisa de unidade. Se ela tem unidade, Deus responde a ela. E responde com o quê? Com aquilo que é o produto do nosso maior trabalho, levar Cristo às pessoas. Amém? Vamos chamar o pessoal que vai nos ajudar aqui. Eu só vou me recompor.